Bom, ah, o assunto de hoje que eu escolhi foi colesterol e fígado. Então, eu vou começar contando a minha experiência sobre o fígado. Tenho genética na família, né? Meu pai teve problema de fígado, apesar de não beber e não fumar, ele tinha um histórico sobre gordura, muita gordura no fígado. E uma determinada época, ele então descobriu que estava cirrótico, né. Então o que que aconteceu? Ele estava tão grave já quando descobriu, que ele então ficou na fila do transplante para o fígado, né. Então, ó, hoje ele chegou, ainda Hello, tá de jaco ainda. tudo bem? E aí, Tudo bom? então ele na fila para o transplante para o fígado, porque o caso dele já estava um caso muito grave. Então, por fim, ele não deu tempo, porque ele acabou um dia internando por um outro problema, e aí ele pegou uma infecção hospitalar, e aí ele acabou, falecendo. Então, o problema do fígado, a gente ficou bem preocupado, nós falamos: "Poxa, meu pai era jovem, né, meu pai não era um idoso quando descobriu, né, que tinha problema no fígado". Então, todos nós na família começamos a ficar de olho no fígado, né. E eu, quando estava com uns 45 anos, mais ou menos, eu fazendo meu check-up, eu descobri que estava com muita gordura no fígado. E aí eu fui, né, procurei um especialista na minha cidade, e aí então ele falou: "Olha, uma pessoa que tem o problema que você tem, vem aqui, uma pessoa que tem o problema que você tem, precisaria, emagrecer", mas eu era magra. Fazer exercício, eu já fazia. Ter uma boa alimentação, eu tinha. Então ele falou: "Então, no seu caso, eu não tenho o que fazer, é conviver com isso e aguardar", né. Mas eu falei: "Só tenho 45, como é que vai ser quando eu tiver uns 60, 65 com o fígado desse jeito?", né. Bom, procurei outro especialista fora da minha cidade, fui para uma cidade grande, procurei outro especialista e ele falou a mesma coisa: "Não tenho o que fazer. Você não tem um perfil que precisa modificar, né, para, o fígado melhorar". Então, era um problema mesmo genético, né, de um fígado ruim. E aí passou-se muito tempo, a gente descobriu então sobre os óleos essenciais. E aí então eu comecei a usar o óleo indicado para isso era o lemon, né. Eu comecei a tomar descrente, falei: Não tem nada para fazer, então lá vou eu usar esse óleo aí mesmo, ver o que que vai dar", né. E comecei a usar. Um ano depois, só um ano depois, porque eu não estava muito acreditando muito nisso, eu então fui fazer meus exames. E o meu fígado não estava mais daquela forma como estava antes, meu fígado estava limpo. Então, assim, em termos de fígado, foi o maior presente que eu ganhei. E a única coisa que eu introduzi diferente foi o lemon, né. Então eu continuo tomando lemon até hoje, eu tomo 2 gotas de manhã, 2 gotas à noite, e quando eu faço o jejum intermitente, eu tomo no meio-dia, que é a hora que eu acabo meu jejum, 11, meio-dia, e tomo de novo à noite. E quando eu como carne, como eu como coisas assim que para mim é pesada, que para o meu tipo sanguíneo é mais pesado, eu tomo 3 vezes ao dia, né, 2 gotinhas 3 vezes ao dia. Então, tá a minha credibilidade, meu testemunho sobre o óleo essencial para o fígado é muito grande. Então eu escolhi uma aula hoje para a gente falar um pouquinho sobre o fígado. Trouxe o juro porque eu sei que o pessoal vai perguntar bastante sobre colesterol, sobre essa parte, então é uma parte médica, então nada melhor como ele responder, né. Bom, então vamos lá. Hum. Então, vamos aumentar aqui. Então, a regulação de colesterol, todo mundo hoje vai ao médico, tá com colesterol alto, ruim colesterol.
e gordura no fígado com os óleos essenciais. Como que a gente vê tudo isso, né? Aham. Vocês conseguem ver essa barrinha preta que fica aqui ou para vocês não aparece? Aparece para vocês uma barrinha? Eu passo na frente da tela? Acho que não, né? Então vamos lá. Então, o limoneno dos óleos essenciais cítricos, né, quando utilizado como suplemento alimentar, podem contribuir, então, para a melhora da esteatose hepática, um fígado gorduroso, combater a obesidade, abaixar o colesterol e os triglicerídeos elevados, controlar a hiperglicemia, além de prevenir a oxidação do colesterol e o tratamento da arteriosclerose. Então, outra coisa interessante também é que quando você começa a mexer com esse tipo de coisa, você começa a perceber também os pacientes falarem que melhorou o humor. As pessoas se sentem mais felizes, mais otimistas, né? Porque a gente sabe que o limoneno, ele age também nesse setor. Então, eu gosto bastante dos óleos essenciais, porque além deles ajudarem nessa parte de problemas físicos, ele ainda mexe muito nessa parte emocional. E é bem legal que você tomar um óleo para a parte emocional vai melhorar também a sua parte física. Então, uma coisa, né, interligada na outra. O limoneno age, então, inibindo moderadamente no fígado na enzima HMG. Esses nomes aí, né? Que participa da formação do colesterol. Inibir essa enzima, ela bloqueia a conversão do latosterol em colesterol. Medicamentos chamados de estatinas também agem abaixo do colesterol para inibição da HMG, como é que você fala isso aqui? Hidroximetilglutario coenzima A. Coenzima A. Né? Tô poupando um pouco, porque senão ele vai começar a falar e tossir. Não. Limoneno. Ele consegue ter seu efeito final no controle de gorduras através de outras vias complementares, que agem aumentando o bom colesterol e abaixando o ruim. Então, ele vai melhorar o bom e vai abaixar o ruim. Isso também interfere diminuindo o acúmulo de gordura no fígado, que é o que a gente quer muito. Prevenindo, então, a esteatose, reduzindo a liberação de mediadores de inflamação, melhorando, então, a tolerância para a glicose. Então, pessoal, vocês podem ir perguntando. Eu vou passar os slides todos, depois o Júlio faz um resumão para vocês. Então, arteriosclerose. Você quer falar ou você fala? Sim. Então vai. Tá bom. Então, o que é a aterosclerose, né? Então, atero vem de ateroma, né, de placa, né? E esclerose, endurecimento. Então, o vaso sanguíneo, normalmente, ele é flexível, né? Ele é bem móvel, né? Mas se entrar colesterol ali e esse colesterol virar uma placa, então essa artéria ela começa a ficar endurecida, né? Então, como que acontece esse processo da aterosclerose, né? Primeiro, tem que haver uma lesão no epitélio que reveste a artéria internamente, que é o endotélio, né? São células que parecem ladrilhos, né? Que revestem a superfície interior da artéria, né? Logo depois desse endotélio existe a camada muscular da artéria, o músculo arterial, né? Então, o que acontece? Se ocorre uma lesão nesse endotélio, essa célula morre e descama, destaca, o colesterol, então, ele consegue entrar no meio das fibras musculares da parede da artéria. Dentro dessa muscular, o colesterol ele pode sofrer uma oxidação pelos radicais livres. E aí vira uma gordura rançosa, né? E ela é tóxica, né? Ela é ruim. Então, os glóbulos brancos que passam por ali, por quimiotaxia, por química, né? Ele percebe que tem lixo ali, né?
Então ele entra e começa, então, a fagocitar essa gordura rançosa, engolir essa gordura rançosa, mas ele acaba se intoxicando e morrendo, né? Virando uma célula espumosa, né? Como essa célula espumosa, ela deixa a parede arterial muito suscetível, né? Então o organismo começa a depositar cálcio nessas células espumosas, né, para tentar, então, vedar aquilo, fechar, cicatrizar, né? Essa é a placa de gordura. Então, a gente vê que para produzir a arteriosclerose, nós temos que ter uma lesão no endotélio, né? Então, se a gente proteger esse endotélio, é mais difícil acontecer a placa. E o colesterol tem que ser oxidado pelo radical livre. Então, se a gente tiver neutralizando os radicais livres, a produção de placas vai ser menor, né? E o óleo essencial, ele pode fazer isso, né? Primeiro que ele pode proteger o endotélio, né? Evitando agentes agressores, né? E ele é um potente anti-radicais livres, um potente antioxidante para não deixar oxidar o colesterol que entrar. Se não oxidar, não vai formar a placa. Por isso que é importante a gente ter um protocolo de óleos diário, né? Não deixar ter o problema para correr atrás. Então, muitas vezes os jovens podem pensar assim: ah, eu sou jovem, não tem problema. Mas a gente sabe que os radicais livres, eles pegam todo mundo, né? Então, se você não é mais criança, você está sujeito a tudo isso. Então, o ideal é que a gente use óleos de protocolo para prevenção, né? Então, aqui tem algumas sugestões de óleos que podem ser usados para evitar ou combater o que já tem, né? Melhorando essa qualidade. Então, é o marjoram, o lemongrass, o smart sasse, cinnamon e on guard. São óleos que podem ajudar bastante para quem já tem o problema, né? Agora, o on guard é um óleo que a gente usa bastante para prevenção de doenças sazonais, né? Então, é um óleo que a gente já vai estar usando no nosso protocolo, então é um óleo que já pode prevenir. Mas se você tem já o problema, então você vai ter que usar mais assiduamente, de uma forma, né, maior. Outras sugestões, então, para limpeza do fígado. Por que que a gente coloca todas as sugestões? Você não precisa usar tudo isso absolutamente, tá bom? De jeito nenhum precisa usar isso de maneira alguma. Mas, para vocês terem uma ideia, que esses óleos essenciais têm compostos que ajudam nisso. Arteriosclerose, gordura no fígado. Então, esses óleos todos podem ajudar. Inclusive, os cálculos de vesícula, né? Eu já tive pacientes que, com os olhos, a gente conseguiu dissolver as pedras da vesícula e não precisou fazer a cirurgia. Aí tem até um óleo que a gente não colocou, porque a gente colocaria muito mais, né? Que é o lemon, que a gente usa bastante para a limpeza do fígado, né? E ele não está nessa listinha, tá bom? Então são vários óleos. Mas temos que tomar alguns cuidados, né? Alguns constatam informações errôneas em livros, alguns livros, né, de aromaterapia, falam que os óleos cítricos são prejudiciais para os rins. Então, vocês vão entrar na internet e às vezes você vai colocar lá, que ajuda o fígado, mas não pode tomar. Então, isso é um mito, né? É um mito dizer que os óleos essenciais cítricos prejudicam o rim. Esse mito foi destruído por estudos científicos que provam serem os óleos cítricos ricos em limoneno, muito seguros e não são tóxicos para a ingestão humana por período prolongado. Então, tem gente que fala, não vou tomar o cítrico porque ele vai infeccionar minha bexiga, vai dar
cistite, vai dar alguma infecção urinária, né? Isso não é real, né? Isso às vezes, talvez possa ter, né, uma colocação errônea por pessoas que não conhecem o que é um óleo essencial. Então fala óleo essencial cítrico, ele acha que vai ter os ácidos do cítrico, né? Exato. O ácido cítrico, a vitamina C, né? Realmente, né, quem tem propensão a ter cálculo renal e ingere muitos sucos cítricos, por causa da acidez, pode ter mais cálculo. Mas o óleo essencial não tem nada a ver com o suco do cítrico, né? Ele é tirado da casca, né? Então não tem ácido cítrico ali, não tem ácido ascórbico. Logo, nós não vamos ter esse tipo de problema. Então, é bem legal a gente entender para não fazer, não, às vezes você está falando para alguém desse óleo e de repente alguém vem uma coisa e fala, não, não. É como dizer assim, não precisa tomar a vitamina C, você pode tomar o lemon todos os dias. Porque o lemon e nenhum óleo cítrico tem vitamina C, né? Porque o óleo é feito da casca, né? E não do suco, tá bom? O que tem a vitamina C é o suco. Então, se você precisa da vitamina C também, tem que tomar o suco de laranja e tudo mais, né? Tem a vitamina C. Aqui tem alguns estudos científicos, então, tá bom? De colesterol e gordura no fígado. Então, é bom vocês, quem trabalha com pessoas da área médica ou pessoas que são, trabalham na parte de faculdades universitárias, né? Às vezes a pessoa fala, nossa, imagina, isso é um absurdo. Então, tá aí, a gente colocou 3 estudos para vocês verem que como ajuda, né? E como é muito bom. Esse relato, pelo que eu estou vendo aí, não tem uma referência bibliográfica de que foi publicado numa revista, tal, né? Então, a pessoa pode, de repente, até questionar, não, mas isso não é um trabalho científico, que não foi publicado, tal. Mas, hoje em dia, né, se aceita uma coisa que se chama medicina baseada em evidência, né? Se considera científico também. Então, se um paciente ele usou um tratamento e se beneficiou, melhorou, esse relato desse paciente ele é considerado, né, uma medicina baseada em evidência. Tá? Então, bem legal. Tem esse outro também. E aqui, então, tem várias referências bibliográficas. Esses são trabalhos publicados em revista científica. Isso. Que vocês podem estar lendo, que vocês podem estar buscando coisas bem interessantes para falar sobre o colesterol e a gordura no fígado também, tá bom? Tá falando aqui do lemon, né? Ó, antioxidantes, a eficiência, né? E o limão. Deles, do limoneno e tudo. Então, a gente sabe hoje que tem muita coisa nos óleos essenciais, né, que vão despertar nas pessoas a curiosidade, assim como a gente sabe que vão ter aqueles curiosos que vão dizer, imagina, é um absurdo. Então, no meu caso, quando eu voltei para o especialista, ele falou, o que você fez? Eu falei assim, eu usei algumas coisas naturais. Ele disse, continuo usando, funcionou. Mas ele não teve nem a capacidade de falar assim, mas o que você usou? Porque se ele tivesse me perguntado, eu teria falado e ele poderia indicar para os outros pacientes deles, né? Mas eles não têm interesse. Então, só perguntou, o que você fez? Eu estou usando coisas naturais. Então, continua fazendo. Boa sorte. Pronto. Então, as pessoas não têm. Então, muitos médicos duvidam também, né? Mas a gente sabe o quanto isso é bom e o quanto pode fazer bem para nós. E aquilo que a gente já falou. Você está trabalhando para o seu fígado, para o seu colesterol, mas você está melhorando o seu humor e melhorando várias outras coisas,
Porque os óleos essenciais têm de 100 a 300 propriedades, tem muitas propriedades, né? Muitos compostos para ajudar em várias coisas, tá bom? Bom, hoje era um assunto curtinho, pequeno, né? Mas vocês podem fazer perguntas. Eu tô vendo aqui no chat, não tem, por enquanto, pergunta nenhuma. Alguém quer perguntar alguma coisa específica? Tem alguma dúvida? Pode falar, Sandra. Pode abrir seu microfone, pode falar. A gente não está te escutando, querida. Não, eu acho que é seu fone. Eu acho que é a conexão do seu fone. Não, não estamos te escutando. Não. Tenta tirar o seu fone e deixar sem fone e falar sem o fone. Não. Tal, Escreve. você pode escrever ou você sai e entra de novo. Porque eu acho que você não habilitou quando você entrou. Ok, ok. Alguém mais tem? Aqui a Jaque, aqui eu ouço. Ah, você ouve ela aí? Por que a gente... Alguém mais tenta falar alguma coisa para a gente ver se vocês estão escutando. Será que sou eu o problema? Espera um pouquinho, Sandra. Alguém fala alguma coisa para a gente ver se é só ela. Porque eu estava escutando no começo a Fati. Nossa, o que será que houve? Espera um pouquinho. Eu vou parar de gravar, porque provavelmente foi depois que eu comecei a gravar, tá bom? E a gente encerra a gravação, então. Não, interrompe o vídeo.